Olá, queridos e amados irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical. É com muito prazer que eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus e aqui dizer da minha alegria de poder estar colaborando com o Reino de Deus dentro dessa proposta das nossas lições bíblicas desse terceiro trimestre. Estamos nesse terceiro trimestre, estamos aqui avaliando, fazendo uma avaliação desse terceiro trimestre, trazendo a proposta da nossa temática essa geral, que é sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E nós temos visto aqui os ataques contra a Igreja de Cristo dentro dessa perspectiva e estamos abordando as sutilezas desse ataque. Bem, eu sou Jairo Sacerdote e estarei aqui com vocês nos debruçando nesta lição e tirando da mesma o aprendizado para nossas vidas. Vamos lá, hoje iremos falar de uma temática, a temática que iremos nesta videoaula aqui abordar está pautada sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Essa é a nossa temática e o nosso texto bíblico está no livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 17 até o versículo 20, onde nós temos essa leitura, a qual o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele aborda esta leitura para que seja a base de todo o desdobramento dessa nossa lição. Bem, a leitura está em Gênesis 14, 17 a seguir, que está escrito: E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedor Lamoer. E os reis que estavam com ele, no vale de Sarvé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe-lhe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Bem, o texto áureo da nossa lição está pautado aqui nesse versículo 20 e eu destaco aqui nesse versículo 20 aqui para que a gente possa já mergulhar nesta lição. Destaco aqui que bendito seja o Deus Altíssimo, vírgula, que entregou, ou seja, foi o próprio Deus que entregou os inimigos de Abraão nas suas mãos. Abraão, tendo a ciência que foi Deus que entregou os seus inimigos nas suas mãos, então Abraão, de uma forma de gratidão, uma forma de honrar, ele vai então dar o dízimo de tudo. Ele está sendo grato, generoso, porque ele está entendendo que esse Deus, o Deus o qual ele serve, foi quem entregou seus inimigos nas suas mãos. Que maravilha, forma de gratidão ao nosso bondoso Deus. Bem, nesta presente lição, querido professor, querido aluno, nós iremos observar aqui 3 pontos que é interessante nesta lição, e esses 3 pontos qual o nosso comentarista, ele aqui aborda. Bem, quero deixar claro para todos os meus internautas, alunos que estão aqui conosco, nos acompanhando, que estamos fazendo uma síntese desta lição, ao ponto de provocar nos irmãos o desejo de estar se aprofundando mais sobre as Escrituras. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, tenho certeza que esta lição vai ser
como eu acredito que as outras, vai ser muito relevante para um crescimento ali da sua classe e da igreja a qual você faz parte. Bem, nessa lição nós iremos pontuar aqui 3 objetivos. E esses 3 objetivos que norteiam esta lição, que nós julgamos ser relevantes para que você tenha aqui um entendimento sobre esse assunto. Mas, antes de pontuar aqui e fazer uma pontuação sobre esses 3 objetivos, eu preciso aqui já entre mão, aqui deixar claro para os meus ouvintes, os alunos, que há uma sutileza contra a prática da mordomia. A gente percebe essa sutileza e contra a prática. E quem é, ou qual movimento, qual pessoas que têm lutado contra esta prática? Eu destaco nesta lição 3 grupos de pessoas que são contrárias à mordomia cristã. 3 grupos de pessoas ou 3 elementos que são contrários a esta prática de mordomia cristã. Primeira pessoa ou grupo que eu destaco aqui é pessoas de coração avarento. Todo avarento será contra esta prática da mordomia bíblica cristã. Toda pessoa que é amante do dinheiro também será contrária a esta prática da mordomia cristã. E uma terceira pessoa ou um terceiro grupo que também é contrário a que esta prática, essa mordomia cristã, além de ser uma pessoa ingrata, além de ser uma pessoa, ou seja, uma pessoa que é ingrata, uma pessoa que é ingrato, avarento, ingrato e amante ao dinheiro. Esses 3 grupos, essas 3 pessoas sempre serão contrárias à prática da mordomia cristã. Pessoas ingratas, pessoas avarentas e pessoas amantes do dinheiro. Bem, observando essas 3 pessoas e esses grupos, certamente são esses grupos que têm se levantado contra esta mordomia cristã. E nós iremos observar aqui nessa proposta da nossa lição 3 objetivos que julgamos ser muito relevantes para que você possa, na sua aula, ler, desfrutar e ter uma aula poderosíssima. Vamos lá. Primeiro objetivo que nós iremos aqui analisar nesta lição é conhecendo o Evangelho da Barganha. Esse é o primeiro objetivo. Você tem que conhecer que evangelho é esse. Evangelho da Barganha. Segundo objetivo da nossa lição, nós iremos observar aqui é a doutrina bíblica do dízimo, que está sob ataque, né? Por que está sob ataque? Quem são esses que estão atacando? E o terceiro ponto aqui que nós iremos analisar e observar é a doutrina bíblica da mordomia cristã. A doutrina bíblica da mordomia cristã. Para que eu possa te ajudar a você fazer a sua aula ali, ser mais fecunda, apresento-lhe este pequeno livro, mas eu acho interessante, Administração Financeira da Família. Esse livro é pequeno, mas eu julgo ser muito importante. Esse livro é de Antônio Oliveira Toste, tá bom? Você pode adquirir e desfrutar aí desta leitura que com certeza vai ajudar você nesta aula. Bem, primeiro ponto da nossa lição nós vamos conhecer aqui o Evangelho da Barganha. E esse Evangelho da Barganha eu coloco aqui na minha aula para que a gente possa desfrutar, conhecendo o Evangelho da Barganha dentro da perspectiva de moeda de troca e da prática legalista.
Eu coloco aqui para que a gente possa conhecer esse evangelho da barganha. Eu coloco que nós passamos por 2 pontos que julgamos ser necessários. Primeiro, desse evangelho de moeda de troca, como também esse evangelho legalista. Bem, como moeda de troca, essa prática vem de promessas de receber em dobro daquilo que se oferta, tendo esta ideia vindo da teologia da prosperidade. Bem, quando você analisa dentro dessa perspectiva, é que essa proposta de troca, de receber em dobro, né, vem da ideia da teologia da prosperidade. O apóstolo Pedro, capítulo 2, ou seja, a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 3, Pedro vai chamar eles de comerciantes ou negociantes avarentos. São pessoas negociantes da fé avarentos. São os negociantes da fé ambulante, porém, Pedro destaca que eles são avarentos. É interessante, os quais caminham para perdição. Pedro destaca dizendo que eles são comerciantes avarentos, que caminham para a perdição, pois a proposta deles é moedas de troca. Tome lá que eu vou receber em dobro. Bem, só que essa proposta é uma proposta que vai contra os padrões, os princípios bíblicos. Quando a gente percebe aqui que a ideia é a ideia de avareza. Eles estão dando porque acreditam receber em dobro aquilo que doou. E o que dizer dos legalistas? São pessoas que usam a chamada doutrina do direito. Os legalistas são pessoas que usam a chamada doutrina do direito. Eu acho interessante isso aqui, pois ao morrer na cruz, ao Cristo morrer na cruz, ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E é dentro dessa proposta que os legalistas, eles abordam e eles aqui chama da doutrina ou a seita, proposta do direito. Exemplo, Jesus deu tudo para o homem, inclusive riqueza. É essa a proposta que eles têm. Jesus deu tudo para o homem, inclusive riqueza. Então, caminhando dentro dessa proposta do direito, né, pois Cristo morreu e há direito de ele receberem, eles se apegam nesta proposta e aí eles acreditam, né, nesta, chamamos de doutrinação do direito. Né, doutrinação do direito. Qual é a ideia? Se Jesus morreu, eu tenho direito, e ele me deu tudo, me entregou tudo quando morreu, então eu tenho direito a receber a riqueza. Só que aí a gente vai, eles esquecem do que está escrito em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Escute isso, que a riqueza, ela é um dom de Deus, e Deus dá o dom a quem ele quer. Então, eu preciso te dizer isso, nem todo mundo será rico, tá? Nem todo mundo será rico, porque riqueza é um dom de Deus. Enquanto isso não acontece, há um sentimento igual ao de Caim, ou seja, quando eles entram por esse caminho de legalista, da doutrina do direito, e quando eles ofertam, eles dizimam, e aquilo que ele fez, o ato que ele praticou, e ele não tem o retorno do mérito, da meritocracia deles, há um sentimento dentro deles qual não foi atendido. E quando isso não é atendido, então julga ser alguma coisa errada.
Mas perceba, em Gênesis capítulo 4, versículo 5, nós percebemos a proposta de Caim. Quando Caim foi ofertar a Deus, quando Abel também foi ofertar a Deus, o texto diz que Deus atentou para a oferta de Abel. Caim se sentiu desprezado, o coração dele não estava voluntário para aquele ato, certamente, e aí eles têm um sentimento contrário, sentimento faccioso, sentimento invejoso, sentimento de que Deus não atendeu para aquela situação. E aí entra esse sentimento nesse coração, que às vezes é um coração que está fazendo algo porque deseja algo em troca. Quando isso não acontece, eles acreditam que Deus é injusto. Eles acreditam que Deus falou e não cumpriu. Mas esse sentimento não pode estar num coração grato. Esse sentimento não passa por um coração que é privilegiado e está servindo a Deus. Deus Deus já lhe deu mais do que você merece. Eu termino esse ponto aqui dizendo para os meus alunos e aqui trazendo a luz sobre esta proposta do Evangelho da Barganha, que Deus já nos deu mais do que aquilo que nós merecemos. Aquilo que Deus nos deu é tão grande que nós não temos condições alguma de exigir mais nada daquilo que Deus já nos deu. Pense nisso e tenha na sua consciência, você já recebeu muito mais do que você merece. Bem, esse Evangelho da Barganha, que passa pela ideia da teologia da prosperidade, ele não pode te prender nessa ideia. Tenha um coração grato, generoso e um coração que não seja avarento. Bem, partimos aqui para o segundo ponto da nossa lição, onde nós iremos abordar sobre a doutrina bíblica do dízimo. Está sob ataque. A doutrina bíblica do dízimo está sob ataque? Por quê? Então a gente precisa entender aqui por que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. Então, queridos professores da escola bíblica, não tenha medo de falar nesse ponto, nesse assunto para os seus alunos. Ainda há um tabu em algumas igrejas falar de dízimo e oferta. Alguns questionamentos e alguns, infelizmente, alguns obreiros infiéis às escrituras ainda julga esse assunto e distorce esse assunto, e um assunto que às vezes é mal compreendido por falta de um ensinamento. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de tratar aqui esse assunto e levar clareza para os nossos queridos alunos. Bem, prezado professor da Escola Bíblica Dominical, esse assunto que ora alguns obreiros mal e algumas pessoas, alguns crentes que nós aqui já pontuamos, quem é contrário a essa doutrina, são três grupos, três tipos ou classe de pessoas: pessoas amantes do dinheiro, pessoas avarentas e pessoas de natureza, pessoas que são ingratas. Bem, a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. Por quê? Essa é uma pergunta aí que você podia fazer para a sua classe. Por que você acha que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque? Eu aqui coloquei por dois motivos. Primeiro, por uma alegação que esta prática era um preceito mosaico. Bem, primeiro ponto aqui, ou primeiro objetivo, ou primeira análise que nós fizemos aqui é por alguns obreiros, alguns crentes alegarem que esta prática é uma prática de preceitos mosaicos, ou seja, que foi só estabelecido na época da lei e agora não há mais necessidade
desta prática. Só que a gente precisa ver esta prática do dízimo nessas três dimensões. A gente vai observar esta prática, iremos analisar a prática antes, durante e depois. Antes do Êxodo, no Êxodo e depois do Êxodo. Então, traçando aqui no antes, durante e depois, a gente pode observar que esta prática é antes da lei, na lei e depois da lei. Bem, antes da lei nós temos aqui em Gênesis 14, versículo 20, que é um termo que soa para esta lição aqui com mais clareza. A gente observa que Abraão deu o dízimo de tudo. Gênesis 14, versículo 20, está muito claro. Foi antes da lei, ainda Moisés Deus não tinha estabelecido a lei através de Moisés, e Abraão já entendia que ele precisava ser grato a Deus, ser honrado a Deus e ter o privilégio de ter um Deus que entrega os seus inimigos nas suas mãos e ele só simplesmente vence a batalha. Isso é um coração grato, isso é ser generoso, isso é perceber que ele só não conseguia, mas há um Deus que está com ele e concede a vitória. Bem, então a gente observa aqui, antes da lei, já havia a prática do dízimo. Durante a lei, em Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 10, a gente percebe aqui também que na lei também houve aqui a ideia, a prática do dízimo, isso é muito claro. E depois da lei, irmão Jário, será que tem? Será que soa ainda? É muito claro, você observa em Mateus, capítulo 23, e o versículo 23 está lá explícito esse texto. Quando eles ofertavam o quento, quando ele ofertava a ler, e eles dizimavam, e o texto diz que eles faziam isso, porém, eles esqueciam 3 pontos que Jesus julgou ser também necessário. Ou seja, eles negavam o juízo, a misericórdia e a fé. Porque não adianta a gente ofertar sem espiritualidade. Não adianta ofertar não sendo misericordioso. E não adianta ofertar sem o juízo. Bem, dentro desses 3 pontos, eles dizimavam, porém, eles negavam a misericórdia, o juízo e a fé. Está escrito em Mateus 23, 23. Jesus diz, porém, faça isso, mas não negue também isso. Então a gente observa que é muito claro aqui o dízimo antes, durante e depois. Bem, só que aí há um outro motivo que o dízimo não pode ser também imposto no Novo Testamento. Eles acreditam também que, por outro lado, por que está sob ataque? Porque eles julgam que o dízimo não pode ser imposto no Novo Testamento. Por que eles falam desta maneira? Porque eles julgam que a expressão dízimo, a palavra dízimo, não está explícita, clara, como está em Malaquias, como está em Gênesis 14, 20, não está explícito esse nome. Então ele julga que não é obrigado darem o dízimo no Novo Testamento ou no Neotestamentário. Bem, quando a gente analisa desse ponto, parece até que eles julgam não ler e interpretar a Bíblia. Observe que no Novo Testamento a igreja era voluntária e ela trazia com voluntariedade sem precisar muita coisa. Eles traziam e assim fazia a prática. Paulo vai escrever isso lá na sua carta aos irmãos que estão em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Paulo fala dessa colheita, Paulo fala dos irmãos, aqueles que vivem do altar, que comam do altar, os obreiros que militam nesta obra, que precisam receber desta obra. Então, a gente observa que a igreja sustentava os seus obreiros. Bem, dentro dessa perspectiva, nós vemos ali a igreja em Atos dos Apóstolos, quando todos vendiam as suas propriedades e entregavam-lhe tudo aos pés dos apóstolos.
as mulheres que ajudavam Jesus. A gente observa também aqui, nesse contexto, mas Jesus não precisa de dinheiro e tal. A gente vai ver que as mulheres ajudavam a Jesus. Havia um tesoureiro chamado Judas. Então a gente observa que, às vezes, eu vou usar um termo aqui, tá? Chega a ser malicioso, pois alguém que tem um coração malicioso, ele faz de tudo para que ele não venha cooperar com esta obra de Deus e com esse bom andamento. Nesta noite, nesta videoaula, nesta oportunidade, nesse dia, você é privilegiado de estar contribuindo para o reino, para a obra de Deus. Prezados irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, mas eles também julgam que eles só estão ali para ofertar, e ofertar do seu jeito, da sua maneira, sem ninguém lhe obrigar. Eles ofertam quando quer, aonde quer e como quer. Bem, a gente vai ver isso, que isso não pode acontecer, pois a gente vai ver em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira tentou, por ele si só, administrar aquilo que ele julgou ser para Deus. Quando ele julgou administrar aquela finança qual eles iam entregar para Deus, eles morreram, pois eles foram infiéis a esse Deus. Bem, o ataque do dízimo, às vezes, é só para esconder. Vou repetir. O ataque ao dízimo, às vezes, é só para esconder um coração avarento e um coração ingrato. Pense nisso. Toda pessoa que às vezes ataca o dízimo e ataca a igreja, a instituição concernente a esse ponto, é só para esconder um coração ingrato, é só para esconder um coração avarento. Bem, partindo para o terceiro ponto aqui, para que nós possamos encerrar nesta videoaula, nossa aula aqui da Escola Bíblica Dominical. Você que chegou até aqui e está gostando desta aula, deixe o seu like, compartilhe com mais um dos seus irmãos, amigos, para que eles possam também desfrutar desta videoaula, ser alimentado e, quem sabe, se inscrever no nosso canal e fazer parte aqui da nossa família, família sacerdote. Será um prazer tê-los conosco. Bem, no terceiro ponto aqui da nossa lição, falaremos agora sobre a mordomia cristã, que passa por dois prismas. A mordomia cristã que passa por dois prismas. Bem, o que é, para que a gente possa entender e fechar aqui esse assunto, temos que entender o que é mordomia. A ideia de mordomia significa administrar. E administrar bem. Bem, olhando nesta direção, Deus, o Criador de tudo e provedor de tudo. Vejamos aqui no Éden. A gente olha por dentro desse prisma, né, sobre a mordomia cristã, e falaremos aqui agora, nesse terceiro ponto, sobre a mordomia, a doutrina da mordomia cristã. A gente passa por esses dois prismas, entendendo que Deus é o Criador e provedor de todas as coisas. Quando eu entendo que tudo foi Deus que criou, Deus é o provedor de todas as coisas. Então tudo que eu possuo, tudo que eu tenho, as vitórias que eu alcancei, por quê? Porque Deus é o provedor, Deus é o criador de todas as coisas. Entendendo desse ponto de vista, eu quero aqui elucidar esse ponto aqui, pensando no jardim do Éden. Adão não tinha criado nada, Deus criou todas as coisas e colocou Adão ali naquele jardim do Éden. Deus criou tudo e colocou o homem ali para ser o seu ADM. Deus cria todas as coisas do Éden e coloca ali Adão para ser o seu ADM pessoal. Que privilégio de Adão, que honra para Adão. Não criou nada, não fez nada, só está ali
para ser o ADM pessoal de Deus. Que maravilha! Bem, nesse segundo ponto, nesse segundo prisma, a mordomia cristã como dispenseiro. O que é isso, professor? Será que também eu sou um dispenseiro da mordomia cristã? Bem, a ideia aqui de dispenseiro da mordomia cristã ou da doutrina da mordomia cristã, dispenseiro, o que significa isso? Era uma pessoa que tinha uma responsabilidade de zelar por todas as propriedades do seu senhor. Essa mordomia cristã aqui, a doutrina, passa pela ideia de dispenseiro, e dispenseiro é alguém que tem uma grande responsabilidade de zelar por todas as propriedades de seu senhor. Chamamos de maneira prudente e fiel, chamamos ele de mordomo prudente e mordomo fiel. É um tipo de escravo, porém é um escravo prudente e fiel. Você vai analisar isso aqui que eu quero elucidar, olhando Mateus capítulo 25, versículo 15, que fala sobre os talentos. Deus diz que o seu Senhor, chamando os seus servos, entregou os seus talentos. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Cada um segundo a sua capacidade de ADM, de administração, de dispenseiro. E, infelizmente, um daqueles foi infiel ao seu Senhor. Os outros 2 conseguiram ser fiéis e ele disse: entra para o gozo do seu Senhor. Bem, eu termino aqui esta aula dizendo: você é privilegiado de ser um ADM dos céus. Você é um privilegiado de ser um dispenseiro dos mistérios de Deus, como disse Paulo. Você é privilegiado por Deus confiar tantas coisas preciosas na sua mão. Então, portanto, faça isso com gratidão, faça isso com amor, faça isso com prudência, para que no final, quando o seu Senhor lhe chamar, você possa dizer: aqui está meu Senhor. Tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu aqui estou lhe entregando. E você possa entregar aquilo que o seu Senhor te deu nas suas mãos e sendo coroado por uma boa administração. Eu fico por aqui, agradecendo a Deus pela sua vida, por você estar conosco aqui nesta videoaula, desejando uma próxima aula para que possamos aqui desfrutar mais e mais daquilo que Deus tem nos dado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você que não é inscrito ainda, ficou até agora, se inscreva em nosso canal. Para mim será um privilégio, uma honra tê-lo na nossa família. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.